Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Ilha do Governador, e lá eu fui criado praticamente até os meus 13 anos de idade. Mas a gente morava na Vila Militar, porque o meu pai era militar e minha mãe trabalhava como merendeira no município, né? Ela era servidora pública municipal e desde pequeno meu pai já falava pra gente. Meu pai sempre foi muito rigoroso com a gente, era praticamente um quartel dentro de casa. Ele falava que, olha, não tenho condições, né? Sou sargento da aeronáutica com 3 filhos. A minha mãe trabalhando como merendeira também era praticamente um salário mínimo que ela ganhava e a gente não tinha ali a possibilidade de fazer faculdade, comprar livro de faculdade, transporte. Então meu pai já falou, olha, melhor vocês se resolverem antes de irem para a faculdade. Eu pagava aluguel, então era uma vida bem... tinha que correr atrás. Então eu tirava muito serviço extra no quartel, né? Chama-se BG, né? Então a gente sempre tirava um BG, um aqui, um ali, sempre com um empréstimo, fazia empréstimo aqui, fazia empréstimo ali. A gente estava sempre no empréstimo, sempre para poder criar eles, né? E na época meu pai sempre conversava com a gente sobre a possibilidade de concursos militares que tinham e que inclusive eu poderia fazer na 8ª série, na 7ª série, para cursar o segundo grau, o antigo segundo grau, hoje ensino médio, cursar no militarismo, numa escola militar. Então foi esse caminho que basicamente eu, a minha irmã e o meu irmão, nós seguimos. Então eu tentei passar para ele o que eu não tive na minha infância. Mesmo sendo filho de militar, não tendo muita condição financeira, porque tinha mais 2 irmãos e eu cobrava muito em casa, né? Eu sempre falava, vamos estudar, tinha um horário das tarefas de casa, época de prova só vai sair para brincar depois que estudar. Nunca cobrei que fizesse nada em casa, justamente para não dizer, não tenho tempo para estudar, para não perder o foco, né? Então eu sempre fui muito rigorosa, sempre cobrei muito. Eu falei, você quer ser alguém? Você tem que estudar. E a minha irmã, então, com 17 anos, saiu de casa, foi trabalhar como sargento da aeronáutica lá em Pernambuco. E ficamos, eu e meu irmão, eu com 12, meu irmão com 11, e a minha mãe em casa. E nessa época a gente morava só com a minha mãe, porque meu pai e minha mãe se separaram quando a gente tinha mais ou menos 11 anos de idade. E naquele momento da separação do meu pai e da minha mãe, a gente sentiu a estabilidade financeira da família cair um pouco. Então, quando a gente se mudou da Ilha do Governador, do apartamento lá da aeronáutica, para Duque de Caxias, eu e meu irmão, a gente estava estudando e eu estudei primeiro, né, eu era o mais velho, estudei mais ou menos por 2 anos e consegui ser aprovado no concurso tanto da aeronáutica quanto o concurso do Colégio Naval, da Marinha. E foi ali nos concursos militares, onde eu e os meus irmãos, a gente enxergava um futuro melhor, de maneira mais fácil pra gente. Mas, assim, ver meu filho de 15 anos, um adolescente que poderia estar curtindo com os colegas, né? Começa aquela fase para um baile, uma coisinha assim, com os colegas, e ele estava lá estudando, estava dentro do quartel, passou 3 anos no Colégio Naval e depois foi para a escola, né? Eu acho que o Colégio Naval, hoje em dia, se eu tiver que dar um conselho, é o melhor lugar para uma criança aprender a gostar de estudar. Porque lá, eles além de estudar durante o dia todo, eles ainda têm um estudo obrigatório à noite. Eles têm que ir para a sala de aula e ficar lá até 8h30, 9h, um negócio desse. Entendeu? Então eles acabam gostando de ler, gostando de estudar, e isso aí foi muito bom para ele. E até antes de eu ser aprovado, no ano de 2005, em setembro de 2005, foi quando eu já estava para fazer a prova para entrar no Colégio Naval, foi quando eu conheci a minha atual esposa, a Tamires, e a gente começou a namorar naquela época. Ela também era filha de militar, ela também morava na Vila Militar e ela estudava para o concurso da aeronáutica, o mesmo que a minha irmã havia feito. O Dudu, ele acabava ajudando os alunos que estudavam para EAR, né, na parte de matemática. O pessoal comentava assim que ele sabia bem de matemática, né? Aí eu acabei conhecendo ele assim, que eu tinha um pouquinho de dificuldade, né, em geometria. Aí umas amigas minhas que já conheciam ele falaram assim, pede ajuda dele e tal, né? Só que meio que elas sabiam que eu tava de olho nele já, né? Mas aí ele acabou me ajudando e a gente foi se conhecendo assim, né? Nessa época aí de estudos, né?
Como eu disse, a história dela é bem parecida com a minha em diversos aspectos. A saída para ela foi também fazer concurso militar na época, até porque a gente via, né, os nossos pais sendo militares, a gente ia no trabalho dos nossos pais, e para a gente era algo legal de fazer, uma profissão excelente para a gente ter. A lembrança mais marcante foi no Colégio Naval, quando ele se formou lá. Eu fiquei muito orgulhoso dele, entendeu? Aí acho que essa aí foi todos dois, tanto um como o outro, acho que para mim foi a imagem mais marcante que eu tenho deles. Então, no ano de 2009, já na Escola Naval, como aspirante da Escola Naval, foi um ano em que, naquele momento, eu percebi que eu já estaria longe da minha namorada, a minha família já um pouco mais, todo mundo organizado, meu pai e minha mãe já acostumados já a não ter mais os filhos em casa, cada um tocando a sua vida. Então, naquele ano eu decidi que, não, esse ano eu vou realmente estudar bastante, porque aqui dentro da Marinha, dentro da Escola Naval, eu quero ter a possibilidade de escolher um futuro que eu quero para mim. Então, naquele momento, eu decidi que eu queria ser fuzileiro naval. E a partir daquele momento, então, onde eu estava me dedicando muito à Escola Naval, estudando, tirando boas notas, me dedicando muito à minha equipe do Remo Olímpico, também tendo excelentes resultados, mas eu comecei a pesar com outras oportunidades. Além disso, tinha um grupo de amigos muito próximos também, aspirantes, que naquele momento também cogitaram sair, porque o irmão de um deles havia sido aprovado no concurso público, o outro, o tio, era auditor fiscal, e eles falaram uma coisa que era verdade. Eles, olha só, a gente está estudando demais aqui. Se a gente estudar dessa maneira aqui, lá para fora, em um ano e meio, a gente consegue ser aprovado em algo que a gente vai ter um salário até maior do que a gente teria aqui. Claro que naquele momento o ponto contra foi que só na Marinha eu teria as coisas que a Marinha poderia me proporcionar. Mas, de outro lado, eu poderia ter uma vida mais rápida. E também pesava, sem sombra de dúvidas, o regime de internato, que era um total, da minha vez, seriam 7 anos em regime de internato, só saindo aos finais de semana. A minha namorada distante, a família distante também. Então, naquele momento eu ponderei, fui um final de semana para casa, conversei com meu pai. Então, quando ele saiu, eu realmente tive um baque, entendeu? Aí eu falei assim, caramba, e agora? O que ele vai fazer? Não sei o quê. Mas eu apoiei ele. Eu falei, não, filho, tudo bem. Se é essa a sua opção, pode sair, não tem problema nenhum. Então eu saí da Escola Naval, fui lá com os meus amigos no curso para estudar, e o meu lema era que eu deveria ser o primeiro a entrar na sala de aula, o último a sair. Na hora do intervalo das aulas, eu ficaria estudando, e foi assim que eu fiz. Tentei, pelo menos, usar como parâmetro de comparação o quanto eu estava me dedicando na sala de aula, para eu saber o seguinte, não, se tiver que alguém que ser aprovado nessa sala de aula, seria eu. Eu lembro que teve uma vez que era um aniversário da gente de namoro, e assim, a gente sempre saía para fazer alguma coisa, só que ele estava na época de uma preparação, né, que tinha saído um edital. E ele foi e falou comigo, a gente não vai poder sair porque eu tenho que estudar. E eu lembro que eu fiquei assim, chateada. Só que eu entendi. Eu falei, uma outra hora a gente faz. E eu lembro que quando eu comentei com algumas amigas minhas, assim, no trabalho, o pessoal ficou bem impressionado, assim, nossa, mas vocês não vão fazer nada. Aí eu falei, não, gente, mas é temporário isso, né, tem que entender. Então, assim, eu sempre busquei entender, mas eu acho que também, assim, eu via o esforço dele. Então, eu sabia que não ia durar tanto tempo, né? Uma hora a pessoa alcança, né, o que ela está buscando. Então ali eu passei num concurso público, fui trabalhar no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Na época era um salário bem menor, né, do que os concursos que eu havia tentado e havia sido reprovado. Era um salário de mais ou menos R$ 1.200, mas que para a época, para mim, foi o concurso público, a aprovação que eu mais vibrei, porque foi de onde eu saí do desemprego, do nada, para ter alguma coisa. Então, os meus amigos ali, que eles já estudavam há mais tempo para concurso público, eles me direcionaram, e foi ali onde eu comecei a ouvir falar sobre os concursos de auditor fiscal. Então, adquiri o material de estratégia, utilizei o material de estratégia durante a minha preparação nas provas de auditor fiscal e obtive êxito, fui aprovado no concurso de auditor fiscal. Aí sim foi um momento mágico, um momento de certeza em que eu vi todos os meus esforços dando certo, dentro do prazo que eu havia inicialmente há 4 anos atrás me programado para obter aquela aprovação e que, sem sombra de dúvidas, mudou a minha vida de uma vez por todas a partir daquele momento.
Então eu trabalhando já como auditor fiscal, mas até meus familiares, minha esposa sabe disso também, eu não gosto de ficar parado. Então eu tinha minha rotina no meu trabalho, ia lá para o meu trabalho todo dia, voltava, chegava em casa e após um primeiro momento de muito descanso, de muito lazer, na sequência veio a vontade de fazer mais alguma coisa. E foi nesse momento onde primeiramente um colega meu fez a proposta para mim, olha, você sempre dava dicas muito boas para a gente quando a gente estudava para concurso público junto. Por que você não faz isso de uma maneira profissional? E eu tô vendo aqui o teu perfil, tô vendo o que você está fazendo, por que você não vai lá trabalhar com a gente? E fez um primeiro convite informal, chegou a fazer mais de uma vez, porque eu estava fazendo as minhas coisas, estava me dedicando lá com o que eu fazia, até que chegou um determinado momento que, como eu gostava muito do Estratégia, eu havia sido aprovado para concurso público. Usando o material do Estratégia, eu decidi, naquele momento, me unir à equipe e falei, não, legal, então vamos começar lá. Então, eu me vejo aqui no Estratégia realizado, porque eu vejo a possibilidade de ajudar outras crianças, adolescentes, adultos e até idosos mesmo, que a gente tem alunos idosos aqui que estudam para concursos públicos. Então eu vejo hoje no meu trabalho aqui como um trabalho que tem importância muito grande na tentativa de ajudar todo mundo. Então, basicamente, o que mudou é ter achado um sentido para a minha vida e, através desse sentido, conseguir ter uma qualidade de vida melhor para mim e também oferecer isso para outras pessoas. E eu vejo que hoje ele se sente bem feliz no trabalho, né, tanto do que ele passou, né, do serviço público, quanto do trabalho do Estratégia. Só que o do Estratégia é um trabalho diferente e eu vejo assim, que ele se sente bem feliz assim, quando ele está fazendo, porque ele consegue atingir muitas pessoas, né, e ele consegue ajudar as pessoas com coisas que eu vejo assim que às vezes ele me fala, poxa, eu gostaria de ter tido essa dica, essa ajuda quando eu comecei a estudar para concurso. Então assim, eu vejo que isso é uma coisa assim, que para ele, acho que é o que deixa ele mais feliz, é nessa parte, né? E óbvio que ele vai buscando sempre estar melhorando, né? Nessa parte de ajudar, né? Os alunos, assim. Hoje eu vejo meu filho jovem, não tem nem 30 anos, chega onde chegou. E eu acho que ele não vai parar por aí não, porque ele é insistente, viu? Se ele achar uma luzinha ali, eu vou por ali. Ele é assim, ele está sempre buscando. Eu era filho de pedreiro, né? Então eu cheguei aonde assim que eu achava que eu nunca ia chegar, né? Entendeu? E ele chegando numa posição bem mais do que eu, entendeu? Ganhando o dobro, 2 vezes mais do que eu, falei, pô, já tá bom, né? Eu já me senti orgulhoso dele, né? Mas ele falou, não, pai, eu vou me dedicar, vou... Eu falei, tudo bem, meu filho, vai lá, entendeu? Se dedica. E ele correu atrás, conseguiu essa oportunidade aí na Estratégia, né? E só me orgulho. Estratégia representa para mim hoje uma segunda família, uma família que eu e a minha família passamos a anexar. Quem vem aqui, os professores que vêm aqui no Estratégia, que começam a fazer parte da equipe, logo que chegam aqui, veem que o clima é totalmente descontraído, o dia a dia aqui é bem saudável, é um clima de união mesmo, a gente almoça junto, a gente janta junto, a gente trabalha até de madrugada junto, as esposas, os maridos de todo mundo que trabalha aqui e até os filhos fazem parte do nosso dia a dia aqui. Então, o fato de estar no Estratégia hoje e estar tão realizado é porque eu vejo isso aqui como realmente uma família com um objetivo muito nobre, que é um objetivo de ajudar os brasileiros a ter uma educação melhor e ter um futuro mais brilhante para eles e para suas famílias. O que eu mais me orgulho nele é que eu acho que ele tem um bom coração e eu vejo que ele é humilde, então assim, ele não mudou o jeito dele. Se eu morresse hoje, eu morria feliz, porque eu consegui fazer dos 3 pessoas dignas, honestas, entendeu? Sinceras, trabalhadoras e que têm a vida deles formada. Então, eu sou um pai orgulhoso.